O episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us chegou e com ele todo o luto pela perda do Joel. Então vamos analisar isso tudo e ainda separamos 15 easter eggs e curiosidades que provavelmente você não reparou nesse episódio. Vem ver isso tudo comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Você está gostando da segunda temporada? Eu confesso que aqui, embora esteja apreciando a jornada, tem alguns pontos já que me chamaram muita atenção. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre cada um deles. Vamos fazer a análise completa desse episódio, falar aqui sobre algumas expectativas para a próxima temporada e para o futuro da série, e ainda mais para o final trazer diversas curiosidades e easter eggs. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. E agora vamos direto para a análise completa do episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us. E o episódio começa com a noite após a chegada da Ellie com o corpo do Joel em Jackson, logo após a morte dele. E aqui nós vemos uma cena muito bonita do Tommy indo limpar o corpo dele e se despedir. E dando a entender aqui que enfim agora o Joel está com a Sarah, numa cena mega triste e emocionante. E um ponto interessante aqui é que os planos mostrados nessa cena, evidenciando os outros corpos que estão nessa sala, demonstram que eles quiseram representar aqui o Joel como sendo uma das diversas mortes que Jackson sofreu naquele dia. E já dando gancho para justificarem depois a decisão do conselho em não autorizar enviar um grupo para fazer justiça pelo Joel, já que os diversos outros que morreram ali não tiveram essa chance. E no hospital de Jackson nós vemos ali que muitas pessoas estão sendo cuidadas, assim como a Ellie, e reforçando aqui essa sensação de que a Ellie e o Joel só fazem parte de todo esse contexto de tudo o que aconteceu em Jackson nesse dia. E ela acorda gritando em meio a uma memória da morte do Joel, enquanto parecem estarem ali tirando sangue da sua caixa torácica. E essa cena me dá a entender que eles quiseram demonstrar ali o quanto aquilo tudo que ela presenciou abalou ela, e que isso deve ter perseguido ela durante todo o tempo em que ela esteve hospitalizada. E aqui vale um salve pela interpretação da Bella Ramsey, né? E aí fazemos um salto para 3 meses depois, onde nós vemos que a comunidade de Jackson está tentando reforçar ali as suas defesas, enquanto a Ellie está sendo avaliada ali para alta naquele hospital. E como última etapa aqui para essa liberação, ela tem uma consulta com a Gale, a terapeuta que nós vimos consultar o Joel. E a Ellie malandra aqui fala exatamente tudo o que a Gale queria ouvir. Embora a Gale saiba ali que tudo aquilo é inventado, mas mesmo assim aceitou liberar a Ellie. E confesso que já pelo que nós conhecemos da Ellie, não só do videogame, obviamente, mas também aqui do contexto da série, do que foi apresentado na primeira temporada, é muito difícil acreditar que ela tenha ficado 3 meses presa naquele hospital, que ela não tenha tentado fugir, nem ido se vingar do Joel, mesmo sem ter muita informação de como fazer isso. Não haveria terapeuta ou médico que impedisse a Ellie de ir conseguir o que ela queria. Mas enfim, foram escolhas aqui do roteiro que me parecem um pouco desenquadradas com o que foi apresentado anteriormente da personagem, mesmo ela mudando drasticamente de expressão e de atitude logo assim que ela sai do hospital, e demonstrando sim todo o abalo e a tristeza que ela está sentindo pela perda do Joel. A Ellie entra na casa deles pela primeira vez desde a perda do Joel e observa ali os objetos que lembram ele. E ao entrar no quarto dele, vê uma caixa vermelha em cima da cama com o relógio e a arma do Joel. Isso nos leva à lembrança da cena em que o Tommy estava limpando o corpo dele no início desse episódio e explica que foi, obviamente, o Tommy quem deixou aquela caixa ali para que a Ellie encontrasse. E salientando que ele sempre soube, ou pelo menos ele sempre esperou que a Ellie fosse atrás de vingança. E deixando ali os objetos que mais caracterizavam o Joel. O relógio, que simbolizava a humanidade dele, e o revólver, que obviamente com a sede de vingança que ela tá, foi o objeto que ela escolheu pegar. E é aqui também que nós temos uma das cenas mais emocionantes desse episódio, com a Ellie pegando o casaco do Joel e chorando muito. E ali ela desmorona e com isso nós desmoronamos também. Nisso a Dina chega, ela se recompõe e as duas conversam. E aqui a Dina conta que sabe como ir atrás dos assassinos do Joel e que mentiu dizendo que não sabia de nada antes para que ela pudesse ter tempo para se recuperar. Ela fica brava ali por 5 minutos, mas aceita os argumentos da Dina. E ali ela conta para Ellie sobre a equipe da Abby e dessa tal WLF. E relacionando aqui ao Eugene, que havia comentado anteriormente que existiam diversos grupos pequenos que eram contra a Fedra. E que esses grupos pequenos deveriam se unir, mas não faziam isso. E que um deles era o Washington Liberation Front, de Seattle, e que por nunca mais ter ouvido falar sobre eles, achava que eles eram pequenos. Elas vão contar ao Tommy e ele diz que quer falar com a Maria e pediu
o apoio do conselho. E aí sim, tentar montar um grupo mais especializado para ir fazer justiça pelo Joel. E aqui a Ellie apela para o emocional, dizendo que se fosse o contrário, o Joel já estaria em Seattle, atrás do Tommy. E Tommy diz que não é assim tão simples, e que ele conhecia bem o irmão dele, e sabe que ele se culparia pela morte, mas não iria atrás de vingança. E talvez isso remeta a uma cena um pouco mais cedo em que o Tommy vê o Jesse trabalhando e repara que ele já é mais forte do que o próprio Tommy, e dando a entender que talvez aqui ele já esteja mais velho e com muita coisa a perder, talvez aqui até terceirizando parte dessa responsabilidade para os mais jovens. E no meu entender é exatamente o que ele está fazendo aqui, ele está transferindo a responsabilidade pela vingança do Joel para Ellie, e que para ele é até justificável, já que ele tem um filho pequeno e toda uma comunidade, uma cidade para gerir. Em paralelo a isso, nós somos apresentados para um grupo chamado Serafitas, ou Cicatrizes, que é um grupo de religiosos que estão se mudando aqui de lugar em busca de mais segurança e de se distanciarem de uma guerra que nós iremos descobrir rapidamente que é contra a WLF. E Constance, uma menina pequenininha desse grupo, pede ao pai dela um martelo para que ela possa se sentir mais segura. E esse grupo é emboscado e se esconde na mata. E então descobrimos que eles estão fugindo mesmo, são dos lobos, que nesse caso é a WLF. E voltamos para Jackson, onde nós vemos ali o Jesse treinando a Ellie. E no quarto dela, enquanto vemos ao fundo ali diversos posters, e que já tínhamos visto lá no episódio 1, entre eles vemos mais uma vez com destaque o pôster do Matrix, que tem lá o personagem Cypher, que é interpretado pelo Joey Pantoliano, e que interpretará aqui o Eugene, nos flashbacks dessa temporada de The Last of Us, e que também já foi mencionado nesse episódio, hein? E aqui nós descobrimos também que após o desastre no Ano Novo, o Jesse agora faz parte do Conselho de Jackson, e também que haverá uma votação para decidir se vão enviar um grupo para fazer justiça pelo Joel. E nisso nós vamos diretamente para essa reunião, onde diversos moradores ali defendem as suas posições, que na maioria são contrárias ao envio dessas pessoas para Seattle, mas uma delas fala a favor, e é o Seth, aquele cara que tinha sido homofóbico com a Dina e com a Ellie na festa de Ano Novo, e que defende que eles mandem um grupo para Seattle, justificando que se não o fizerem, mais cedo ou mais tarde eles vão voltar. E depois dele, a Ellie assume a palavra e faz um discurso lendo a carta que ela escreveu, dizendo que eles devem buscar justiça pelo povo de Jackson, e que faria o mesmo se fosse qualquer outra pessoa no lugar do Joel. Enfim, o conselho vota e decidem por não enviar ninguém para Seattle, por 8 votos contra 3. E se formos pensar, garantidos mesmos, teríamos só o voto do Tommy e da Maria. E nesse caso, será que o Jesse votou contra? A expressão dele aqui nessa cena não passa muita segurança, né? E pela contagem de votos aqui, que parece ter sido meio que em ordem, aparentemente ele votou por não oferecer recursos para essa missão. Enfim, essa votação não valia de nada, porque como nós sabemos, a Ellie iria de qualquer jeito. Então ela volta para casa e se prepara para essa missão solo. E essa é a Ellie que a gente conhece, né? E mais uma vez, espelhando a atitude de Abby, que não fazia ideia de como ir atrás do Joel, a Ellie se preocupa mais em se armar do que de fato em conseguir elaborar um plano para ir atrás deles. E para isso ela tem a Dina, que chega e diz que vai junto, e principalmente que essa sim tem um plano. E vemos aqui que aparentemente, por enquanto, a morte do Joel não mudou muito a personalidade da Ellie. E se vimos na primeira temporada uma Ellie totalmente transtornada e transformada, em que ela matou aquele psicopata religioso, aqui a morte do Joel com certeza abalou ela. Mas eu confesso que eu esperava aqui um choque um pouco maior, ou pelo menos um trauma maior, relacionado a esse desejo cego de vingança. E pode ser até mesmo uma evolução maior da personagem, já aprender a lidar um pouco melhor com a perda e com toda essa situação, mas para mim pareceu aqui de certa forma inferiorizar a perda do Joel e tudo o que ele representava para a história. E tomara que os flashbacks que já foram divulgados nos materiais promocionais façam esse sentimento de perda pesar de verdade, já que a expectativa é de que essa vingança dela irá guiar todos os episódios daqui para frente. O Tommy vai procurar a Gale para conversar sobre a Ellie e sobre a preocupação dela acabar se tornando um Joel. E a Gale diz aqui que a Ellie é uma mentirosa e que ela segue o próprio caminho e que o Joel não tem culpa dela ser quem ela é e que eles seguiam o mesmo caminho lado a lado. Enquanto isso, a Dina consegue os suprimentos necessários com o Seth e que troca o rifle da Ellie por um melhor antes dela saírem, e dando a entender que ela tem apoiadores da causa dentro de Jackson, e o que pode significar que a história de Jackson vai ser muito maior para o futuro da série. E olha, até cogito que estejam planejando aqui uma espécie de spin-off focado
focado no desenvolvimento dessa cidade de Jackson, no apelo dessa comunidade e nos desafios para tornar um grupo de pessoas nessa cidade praticamente autossuficiente. O que vocês acham? Faz sentido? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Enfim, elas saem para a missão e ali vemos que elas passaram diversos dias nessa viagem, que incluiu uma parada no túmulo do Joel, numa cena emocionante onde Ellie deixou ali também uns grãos de café, que era a bebida preferida do Joel. Depois disso, nós vemos elas numa noite, numa barraca embaixo de chuva, e em que as duas conversam sobre o beijo que elas deram na noite do Ano Novo, e também sobre o fato da Dina ter reatado com o Jesse. E essa conversa traz para o rumo, dá um pouco do gancho do que vai ser aqui provavelmente o início do desenvolvimento do relacionamento entre elas, e que provavelmente veremos já nos próximos episódios. E nos dias seguintes nós vemos a Ellie e a Dina chegando perto de Seattle e encontrando os corpos daquele grupo de serafitas. E Dina passa mal com o cheiro após ver o corpo da Constance, a menininha que nós vimos anteriormente ganhando o martelo do seu pai. E a Ellie deduz que foi o grupo da Abby que chacinou aquela galerinha ali. E as duas seguem a rodovia até efetivamente chegarem em Seattle, com o comentário da Dina dizendo que se não atiraram nelas até agora é porque provavelmente esse grupo da WLF deve ser pequeno. E logo após vermos a vista da cidade toda, vemos o Manny do alto do Skyview fazendo vigia, e nas ruas de Seattle um mini exército até com um tanque de guerra e muita gente, dando a entender que talvez aquilo seja só uma parte da WLF e que eles são um grupo muito maior do que sequer a Dina e a Ellie possam imaginar. E fim do episódio. Agora vamos aqui para algumas das curiosidades e easter eggs que nós encontramos nesse episódio. Antes de tudo, nós temos que voltar aqui um pouquinho para o episódio anterior, onde nós vimos no final do episódio a Ellie, o Jesse e a Dina carregando o corpo do Joel e voltando para Jackson em cima de 2 cavalos. Na estância onde nós vimos eles anteriormente, haviam 4 cavalos. Mas como a Ellie e o Joel não estavam em condições de cavalgar, eles tiveram que abandonar 2 desses cavalos. Triste, né? Agora vamos lá, vamos voltar para o episódio 3. O nome desse episódio é The Path, e é o mesmo nome da música tocada no final do primeiro jogo, The Path, New Beginning. Como nós falamos no vídeo anterior, a Batalha de Jackson lembra muito o episódio The Long Night, lá de Game of Thrones, onde, adivinhem só, é exatamente o episódio em que nós vemos a personagem da Bella Ramsey morrer. Aqui não, aqui ela tem um novo caminho, de vingança pelo Joel. Na cena do necrotério em que nós vemos o Tommy limpando o corpo do Joel, é uma cena aqui com cores mais quentes, não só pelo fogo que assolou Jackson durante essa batalha toda, mas também representando aqui a relação entre os irmãos. Com a morte do Joel, tudo que ligava o Tommy a uma vida antes dos infectados, antes de 2003, não existe mais. Nada mais existe do que era o passado dele. E quando ele olha o relógio do Joel, lembra da Sarah e se despede do irmão e da sobrinha numa frase devastadora. Cara, que triste. E todo esse episódio, no geral, mostra aqui uma carga muito mais emocional, trazendo pra gente a sensação do luto deles. E olha que curioso, é um episódio dirigido pelo Peter Weir, que também dirigiu o episódio do Bill e Frank lá na primeira temporada, que se chamava Long Long Time. Na cena do hospital em que ela está sendo tratada do chute que ela levou do Manny, que provavelmente causou aqui um colapso pulmonar nela, é interessante porque essa cena deve espelhar também provavelmente o que aconteceu no hospital após o massacre que o Joel fez contra os vagalumes na temporada 1. Enquanto a Ellie teve que ficar aqui hospitalizada durante 3 meses para se recuperar, a Abby também teve que ficar um tempo ajudando os feridos, e que acabaram não sobrevivendo. E assim como a Ellie reforça terem perdido tempo ali. A Abby diz o mesmo lá no primeiro episódio. Nitidamente aqui eles estão criando um paralelo entre a Ellie e a Abby, demonstrando grandes semelhanças entre elas. As duas perderam o pai aos 19 anos. As duas ficaram cegas pela vingança, tanto nas atitudes quanto nas motivações, e provavelmente ainda veremos muitas semelhanças entre elas nos próximos episódios. E aqui também, na cena da lembrança da Ellie, nós temos a cena que nós vimos a morte do Joel também pelo ponto de vista da Ellie, pela perspectiva dela em outro ângulo. E cara, vocês repararam, a abertura não tem mais o Joel representado, somente a Ellie, reforçando até o que é dito no próprio título da série, A Última de Nós. No antigo quarto da Ellie, nós vemos também um pôster do Nirvana. E é interessante porque Nirvana é uma banda originada em Seattle, que é exatamente para onde a Ellie vai. Coincidências aqui que não são coincidências, né? E quando a Dina conta sobre os lobos para Ellie, ela comenta que eles parecem ser pequenos, já que não ouviu mais falar sobre eles. E vemos no final do episódio o quanto ela estava errada, e que vão ter que enfrentar aqui um exército bem estruturado. O fato do Jesse estar no conselho pode representar que depois do ataque do Ano Novo, eles tenham tido que reestruturar o conselho.
até mesmo pela provável morte de alguns integrantes. E a cor utilizada para a cena em que nós vemos a despedida do Tommy com o Joel é a mesma em que nós vemos a Ellie se despedindo do Joel no túmulo dele. E ali ela deixa grãos de café que remetem à conversa que eles tiveram no jogo, na varanda da casa deles, logo após a festa de Ano Novo, dando a entender que essa conversa existiu e que provavelmente veremos ela em flashbacks no futuro. Os Serafitas, o grupo opositor à WLF, possuem aquela cicatriz porque cortam as suas próprias bochechas num rito de iniciação, e é exatamente por isso que também são chamados de cicatrizes. E um detalhe importante que deixa claro que foi a WLF quem chacinou aquele grupo de Serafitas é que no episódio passado a Abby comenta que eles têm uma regra de não matar pessoas que estejam indefesas. E o fato deles terem matado esse grupo, incluindo a criança, é exatamente por eles estarem armados com arco, flechas e martelos ali. E que essa criança, Constance, tinha ganhado o martelo do próprio pai há poucos minutos. No fim, isso gerou a morte dela por esse grupo de lobos. E assim como fizeram com o Joel, escondem a hipocrisia atrás aqui de uma regra que interpretam como querem. A menina nitidamente não seria uma ameaça para eles. Mas também, o que seria pior? Morrer junto da sua família ou ser a única sobrevivente da chacina que matou todos eles? Difícil, né? No caminho para Seattle, a Ellie e a Dina dormem numa barraca juntas e conversam sobre o beijo delas e o fato da Dina ter voltado com o Jesse. Quando elas chegam em Seattle e encontram os corpos ali dos Serafitas, vemos que já está tudo seco por ali, ou seja, passaram-se alguns dias, já que na barraca elas estavam embaixo de chuva. E aqui, após ver os corpos dos Serafitas, incluindo uma criança, a Dina passa mal com o cheiro e vomita. Mas nós sabemos que a Dina já deve ter visto coisa muito pesada, né? O que faz a gente deduzir que ela tenha passado mal por outro motivo. E que talvez vejamos aqui a gravidez dela se apresentar já nos próximos episódios. Há diversas diferenças aqui em relação à forma como a história é contada na série e em relação ao jogo. Como o fato de que quem oferece informações sobre o grupo da Abby no jogo ser o Tommy, enquanto aqui na série é a Dina. Outro ponto é a motivação da Dina para ajudar a Ellie nessa missão de vingança. No jogo ela já tem um envolvimento com a Ellie. Aqui na série ela é representada tendo uma relação muito forte com o próprio Joel, sendo ele também uma figura paterna para ela. E embora ela goste da Ellie, nitidamente ela está indo nessa missão muito mais em função desse sentimento pelo Joel. E talvez até pela consciência pesada de ter sido ela a ter dado o nome do Joel, que fez com que a Abby soubesse que era ele e levasse os dois para aquela instância. Outra curiosidade que eu achei interessante é que a Gale, a terapeuta, é uma personagem exclusiva da série, ela não existe no jogo. E ela tem sido usada aqui para nos dar informações mais claras das motivações e das atitudes dos personagens, quase como uma narradora externa explicando a história. E aqui nessa conversa com o Tommy, ela deixa claro que a Ellie e o Joel andavam lado a lado e que não foi o Joel quem transformou a Ellie no que ela é. E isso é interessante porque vai nos dando um contexto de que tudo que ela fizer daqui pra frente vai definir como ela vai ser no futuro da série. E a Gale ainda parece investigar a Ellie. Talvez até por suspeitar que a morte do Eugene não tenha sido exatamente como foi contada. E que provavelmente não é mesmo, né? Então, embora ela tenha aqui um papel interessante de ajudar a contar a história que nós não vemos, provavelmente tem outras motivações pessoais que vão ser reveladas mais adiante. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e apertar o botãozinho de hypar. E se achou alguma curiosidade que nós não mencionamos aqui, comenta aqui embaixo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.